A morte de Marte. Quem ou o que matou o planeta vermelho? Quando olhamos para Marte hoje, vemos um deserto vermelho, gelado e morto. Mas as evidências estão por toda parte, espalhadas como uma cena de crime cósmico. Marcas de rios que secaram, leitos de lagos antigos, minerais que só se formam na presença de água. Este planeta já foi vivo, quente e com potencial para a vida. A pergunta que nossos robôs detetives estão tentando responder não é se Marte morreu, mas quem ou o que o matou. Toda a história de um planeta está escrita em suas rochas, e a história de Marte é uma tragédia. Há cerca de 4 bilhões de anos, durante o período noachiano, a vítima, o jovem planeta Marte, era um mundo irreconhecível. Tinha uma atmosfera espessa, quase como a da Terra, rica em dióxido de carbono, que criava um efeito estufa poderoso suficiente para manter a água líquida em sua superfície. O céu marciano era provavelmente azul, com nuvens brancas flutuando sobre vastos oceanos no hemisfério norte e uma rede de rios e lagos serpenteando por seus cânions. As temperaturas eram amenas. Era um mundo com todos os ingredientes que acreditamos serem necessários para o surgimento da vida. Nossos detetives robóticos, uma linhagem de exploradores de metal que começou com o Sojourner e hoje tem como expoentes o Curiosity e o Perseverance, encontraram as provas irrefutáveis no solo. O rover Curiosity, na cratera Galé, encontrou seixos arredondados, que só poderiam ter sido polidos pela correnteza de um rio que fluiu por ali há bilhões de anos, e descobriu moléculas orgânicas complexas preservadas em rochas sedimentares, os tijolos da vida. O rover Perseverance, na cratera G0, está explorando o delta de um rio antigo, um local perfeito para preservar bioassinaturas, onde um rio encontrava um grande lago. Eles encontraram depósitos de argila e sulfatos, minerais que são assinaturas químicas de um passado aquático, a impressão digital da água. A cena do crime está clara e as evidências são esmagadoras. Este era um mundo habitável. E então, algo terrível aconteceu. Ao longo de centenas de milhões de anos, o planeta sangrou até a morte. Sua atmosfera foi arrancada, sua água evaporou para o espaço ou congelou sob a superfície, e ele se transformou na múmia planetária que vemos hoje. A investigação forense busca o culpado por este assassinato em escala planetária, e os nossos detetives têm uma lista de suspeitos. A investigação sobre a morte de Marte tem 3 suspeitos principais. O primeiro, um assassino externo, um impacto cataclísmico que abalou o planeta até o núcleo. O segundo, um inimigo persistente e implacável que o envenenou lentamente por bilhões de anos, o Sol. E o terceiro, e talvez o mais trágico de todos, um suicídio planetário, uma morte que veio de dentro do próprio planeta. O primeiro suspeito na nossa lista é a teoria do crime passional cósmico, um impacto gigante. No início do sistema solar, o espaço era um lugar violento, um verdadeiro campo de tiro cósmico. Um asteroide ou cometa massivo, talvez do tamanho de Plutão, poderia ter colidido com Marte. Um evento tão violento que poderia ter arrancado uma porção significativa da atmosfera de uma só vez. A gigantesca bacia de Elas Planitia, com mais de 2.000 quilômetros de diâmetro, é uma testemunha silenciosa dessa era violenta. No entanto, embora impactos como esse certamente tenham ocorrido, a maioria dos cientistas acredita que isso não foi o golpe fatal. As evidências geológicas sugerem que a morte de Marte foi um processo mais lento, uma doença longa e insidiosa, não um ataque cardíaco súbito. O assassino não foi um agressor de momento, mas um ladrão paciente. Isso nos leva ao segundo suspeito, o Sol. Nosso Sol não é apenas uma fonte de luz e calor. Ele emite constantemente um fluxo de partículas carregadas chamado vento solar, uma tempestade que viaja a mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Aqui na Terra, estamos protegidos por um poderoso campo magnético, um escudo invisível que desvia essa radiação mortal. A principal linha de investigação, liderada pela sonda Maven da NASA, que orbita Marte desde 2014, aponta que Marte também tinha um campo magnético global. Mas, por algum motivo, ele desapareceu. Sem esse escudo, o vento solar começou a bombardear a atmosfera marciana. A Maven, nossa detetive orbital, conseguiu medir a taxa atual em que a atmosfera está sendo perdida, cerca de 100 gramas por segundo, o equivalente a uma xícara de café. Pode parecer pouco, mas em tempestades solares, essa perda é multiplicada. E no passado, o jovem Sol era muito mais ativo e violento. Ao longo de centenas de milhões de anos, o Sol arrancou a atmosfera, molécula por molécula. Foi uma morte lenta, por asfixia. Mas isso levanta a pergunta fundamental da investigação. Por que o escudo caiu? Isso nos leva ao terceiro e principal suspeito, a morte por causas internas. O campo magnético de um planeta é gerado por um núcleo de metal líquido em rotação, um efeito dínamo. A teoria clássica era que o núcleo de Marte, por ser um planeta menor que a Terra, esfriou e solidificou mais rapidamente. O motor interno do planeta morreu. E quando o motor morreu, o escudo caiu, deixando Marte nu e indefeso contra a fúria do Sol. No entanto, a sonda InSight, nosso sismólogo em Marte, nos trouxe uma reviravolta. Ao ouvir os martemotos, ela mapeou o interior do planeta e descobriu que o núcleo de Marte ainda é grande e líquido. Então, por que não gera um campo magnético? A teoria atual é que o núcleo, embora líquido, não está mais se movendo, não há convecção. É um coração que ainda tem sangue, mas parou de bater. A causa da morte foi uma falha interna, um suicídio geológico. A investigação sobre a morte de Marte não é apenas
apenas sobre o passado de outro planeta. É sobre o futuro do nosso. O campo magnético da Terra é o herói silencioso da nossa história, o escudo invisível que nos protege do mesmo destino de Marte. O fantasma de um planeta morto nos assombra com uma pergunta: o que aconteceria conosco se o nosso escudo falhasse? O veredito da ciência moderna é que Marte foi vítima de uma combinação fatal, uma falha interna em seu coração planetário que o deixou vulnerável a um agressor externo implacável, o Sol. Mas o caso não está fechado. Cada nova descoberta dos nossos rovers adiciona uma peça a este quebra-cabeça. E o motivo pelo qual investimos bilhões de dólares nesta investigação forense a milhões de quilômetros de distância não é apenas curiosidade. É um ato de sobrevivência. A história da morte de Marte é o conto preventivo mais importante do Sistema Solar. Ela nos ensina que a habitabilidade de um planeta é uma condição frágil e passageira, dependente de fatores invisíveis como um núcleo ativo e um campo magnético. O campo magnético da Terra não é estático. Ele flutua, se enfraquece e até mesmo se inverte ao longo de eras geológicas. Ao entender os mecanismos que mataram Marte, nós aprimoramos os modelos que protegem a Terra, entendendo melhor a dinâmica da nossa própria atmosfera e os perigos que o cosmos nos reserva. O grande benefício de estudar este planeta morto é obter o conhecimento necessário para manter o nosso vivo. Marte é um fóssil planetário, um memorial de um mundo que perdeu sua proteção. E ao caminhar por suas ruínas com nossos avatares robóticos, não estamos apenas procurando por sinais de vida antiga. Estamos olhando para um espelho, para um possível futuro fantasma da Terra. Estamos procurando por lições para garantir que nosso planeta não se torne a próxima cena de crime no grande silêncio do universo.